Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Giana Moreira, eu sou catequista na Paróquia São João Batista e este é o nosso novo projeto de catequese em família que nós fizemos semana passada como um suporte para as famílias das crianças que irão receber a primeira Eucaristia esse ano. E, graças a Deus a resposta foi muito boa, tanto das famílias, das crianças, quanto dos catequistas, e eu fui solicitada a fazer mais desses vídeos, fazer mais dessas catequeses. Então, aqui estamos e hoje nós vamos falar sobre como se comportar na Santa Missa, que foi um tema especialmente pedido pelas nossas coordenadoras, certo? E aí, antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Senhor que nos ajude nesse tempo, que além de um tempo de estudo da nossa fé, seja também um tempo de oração, que nos aproximemos dele. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão nos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E aí, antes da gente iniciar, de fato, a nossa catequese, eu gostaria de convidar que vocês assistam esse vídeo em família, tanto as crianças como os adultos, porque todos nós temos coisas a aprender hoje. E aí eu gostaria de mostrar para vocês quem está aqui comigo hoje. Eu trouxe o crucifixo que fica aqui na entrada da minha casa hoje. Semana passada eu mostrei o outro crucifixo que eu tenho, que é um pequenininho, fica na minha mesa. Tem outro ali também, ali em cima. Mas hoje eu peguei esse em especial, trouxe Jesus aqui para ficar comigo, porque eu quero que a gente consiga visualizar melhor o sacrifício de Cristo na cruz. Em muitos crucifixos, nós não conseguimos ver, né? Jesus aqui está feito de metal, então a gente não consegue ver o sangue. Até nesse aqui, né, o sangue é pouco, mas eu preciso que a gente se lembre de tudo que Jesus sofreu. E durante essa catequese vai nos ser muito importante ter isso em mente. Então, se vocês tiverem um crucifixo próximo a vocês, peguem ele, olhem para as chagas de Jesus, porque Jesus sofreu tudo isso para nos salvar. E eu não precisaria nem fazer essa catequese, eu poderia simplesmente dizer: por que nós devemos nos comportar na Santa Missa? Porque é Jesus presente ali, é nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós, por amor a nós, para nos salvar. Só isso já bastava. Eu sei que não é simples assim, mas eu quero que, antes de mais nada, a gente tenha isso em mente, certo? Tanto as crianças quanto os adultos, tenhamos em mente o sacrifício de Jesus durante toda essa catequese, durante toda essa meditação. E aí, para começar, eu gostaria de avisar que nós vamos ter alguns erros técnicos, porque eu não pretendo cortar esse vídeo, senão demora um pouco mais para ele ficar pronto. Então, eu estou aprendendo e aos poucos a gente vai organizando para ficar melhor, tá? Vocês vão me ver olhando para vários lugares. Eu estou com várias telas, além da câmera, muitas luzes. Então, aos poucos a gente vai deixando cada vez melhor, certo? Mas para a gente iniciar, a gente precisa falar sobre o que é a Santa Missa. E a Santa Missa é o centro da nossa vida cristã. Mas se a gente for olhar lá no catecismo, e nós vamos recorrer muito ao catecismo, porque é lá onde está explicada a nossa fé, ele vai nos dizer que a missa é, ao mesmo tempo, inseparavelmente, o memorial sacrificial, em que se perpetua o quê? O sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Por isso, Jesus vai estar aqui comigo durante essa catequese no crucifixo. Porque o que é a Santa Missa? A Santa Missa é a renovação do sacrifício de Jesus, é a memória do sacrifício que Jesus fez por nós, ao mesmo tempo que é o banquete da comunhão, em que Jesus se dá a nós, o seu corpo e seu sangue, a alma e divindade ali presentes na Eucaristia. Então, eu gostaria que a gente começasse refletindo um pouco sobre o sacrifício de Jesus.
Eu quero que vocês pensem em todas as vezes que vocês sofreram alguma injustiça. Crianças, já aconteceu com vocês alguma vez de brigarem com você por algo que você não fez? Ou te baterem por algo que você não fez? Você já chegou a levar uma palmada por algo que você não fez? Ah, tava ali várias crianças brincando, alguma machucou, aí seus pais não viram direito quem foi, brigaram com você e te deram uma palmada? Como é esse sentimento de quando alguém briga injustamente com você? Principalmente quando você sofre uma consequência injusta. Adultos, pensem na mesma coisa. Como é quando alguém te passa a perna no trabalho, alguém que você confiava muito faz algo que te magoa, você sofre uma consequência, tem que lidar ali com um problema que não necessariamente você que causou. É uma sensação ruim, né? E é pior ainda pela injustiça, não é? Jesus foi crucificado de forma injusta, porque ele pagou pelos nossos pecados. Tudo que Jesus sofreu, ele sofreu como inocente. Jesus que é o próprio Deus. Impossível que Jesus cometesse um pecado, mas ainda assim, ele foi condenado pelos nossos pecados. E a condenação de Jesus foi uma condenação extremamente humilhante. Jesus foi despido, foi chicoteado, foi cuspido, pisado. Quantas vezes ele não caiu ao carregar a sua cruz? E por fim ele foi crucificado. Essa imagem aqui nos mostra até pouco o que Jesus sofreu. Lá no livro de Isaías vai dizer que ele parecia uma chaga humana, não se parecia mais uma pessoa, e sim uma ferida, do tanto que Jesus apanhou. E aqui a gente só consegue ver as marcas da crucificação, da coroa de espinhos e do soldado que colocou a lança aqui no lado de Jesus. Só essas marcas aparecem, mas foram muitas outras. E esse sacrifício Jesus fez por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar. Então, a Santa Missa é a renovação diária desse sacrifício, porque Jesus continua se doando por nós, continua se sacrificando para que nós tenhamos a salvação. E mais ainda, na Santa Missa, ele se dá a nós por meio da comunhão. Isso é a Santa Missa. São Padre Pio vai nos dizer: seria mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a Santa Missa. Por quê? Porque é impossível que o mundo sobreviva sem o sacrifício de Cristo. Crianças, vocês já estudaram isso na escola, com certeza. Tem como haver vida sem o sol? Com o sol, as plantas não crescem e aí elas fazem a fotossíntese. Sem o sol, não há fotossíntese. E aí elas criam oxigênio por meio disso. E com o oxigênio a gente respira e a gente vive. Sem sol, há vida? Não há vida. A gente não vive, as plantas não vivem, os animais não vivem. E o que São Padre Pio está dizendo aqui pra gente? Que é mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a Santa Missa. Isso é forte, não é? Mas a gente não para pensar nisso. A gente para pensar que, nossa, tem que ir na missa de novo. Tem que ficar lá 1 hora escutando o padre de novo. Que chatice, não é? Mas olha o quão grande é e que graça é podermos participar da Santa Missa. E aí vocês vão ver muitas frases de santos aqui, porque se os santos se tornaram santos, chegaram aos céus, eles têm muito a nos ensinar, não é? Então, por que é importante a gente se comportar na Santa Missa? Por que o comportamento é tão importante? Primeiro de tudo, porque a gente está diante de Deus. Quando a gente entra na igreja, quem está ali no sacrário é o próprio Cristo. Então, estamos diante de Deus, estamos na casa de Deus. Pensem comigo, se vocês fossem visitar a casa de alguém muito famoso que vocês gostam, vamos pensar. Para os meninos, para os homens, vamos pensar um jogador de futebol famoso. Imagina que você vai na casa do Cristiano Ronaldo. Você vai chegar lá e colocar o pé no sofá, na casa do Cristiano Ronaldo? Eu acho muito difícil. Você vai se sentir assim tão importante de estar ali e vai reconhecer, meu Deus, olha ali o Cristiano Ronaldo. Você não vai ficar no seu melhor comportamento? Agora as meninas, as mulheres, imaginem que vocês vão viajar e vão conhecer um castelo e vão visitar a rainha e as princesas.
né? Vamos supor que a Rainha Elizabeth ainda estava viva, e aí você ia lá visitar a Rainha Elizabeth. Como que você ia se comportar lá no castelo da rainha? Você ia chegar lá e começar a conversar e ignorar a rainha? Não ia, né? Eu aposto que não. Ignorar uma princesa. Gente, tem uma princesa de verdade na minha frente. Eu vou fingir que ela não tá aqui? Então, você não faria isso com o Cristiano Ronaldo, você não faria isso com uma rainha, com uma princesa. Por que que nós fazemos isso com Deus? Quando nós chegamos na casa dele. Então, esse é o primeiro ponto de por que que a gente precisa se comportar na Santa Missa. Porque é o Senhor que está ali. Ah, tia, mas eu não tô vendo. Não tá vendo? Você não está vendo que é Deus que está ali. Você entrou dentro da igreja, a igreja toda ornamentada, com várias imagens, com o sacrário ali na sua frente, que você sabe que tem Jesus ali dentro. Você não está vendo? Você pode não estar vendo a pessoa, mas ainda assim você vai estar vendo, porque vai ter várias imagens. Você não está vendo aqui Jesus em carne e osso. Mas a Eucaristia está ali. A Eucaristia que é o corpo, o sangue e a alma e divindade de Jesus. Então, essa não é uma boa desculpa, tá? Você está diante de Deus. E você sabe disso. Seja você pequeno, seja você maior, seja você adulto. Além disso, por que também é importante a gente se comportar bem durante a Santa Missa? Porque a nossa atitude externa, o jeito como a gente se comporta, vai nos ajudar na nossa devoção interna. A Santa Missa é um momento da semana que a gente tem ali para estar com Jesus. Então a gente precisa estar conectado a Ele, a gente precisa estar com devoção. E aí, se eu fico olhando para o lado, se eu fico não prestando atenção na missa, se eu fico procurando qualquer outra coisa para fazer, ao invés de estar presente ali, como eu vou estar com o meu coração conectado a Deus? É impossível, não é? Então, a gente não vai ter um momento bom de oração, a gente não vai receber bem Jesus no nosso coração, se o nosso exterior não demonstrar isso também. E aí há uma frase de São João Maria Vianney que vai nos dizer: se conhecêssemos o valor da Santa Missa, do santo sacrifício da Santa Missa, morreríamos de amor. Vocês já imaginaram isso? Morrer de amor. Se a gente conhecesse de fato o quanto vale estar na Santa Missa, a gente não ia aguentar e a gente ia morrer de amor, de alegria, de felicidade, de ter a graça de participar da Santa Missa. E aí, como a gente se prepara de fato para a Santa Missa? Porque tá, já falei muita coisa sobre, né, o que é a Santa Missa, a importância dela, mas vamos lá, na prática, o que a gente tem que fazer? Eu vou explicar passo a passo, certo? Sem desculpa. Tia, eu ainda não tenho essa devoção, esse amor. Eu gostaria de ter. Tudo bem, a gente vai agindo aos poucos, fazendo essas pequenas coisas e pedindo a Deus que Ele aumente o nosso amor. Quanto mais a gente fizer, mais nós vamos aumentar no amor e crescer na graça de Deus. Não é que eu preciso morrer de amor pela Santa Missa primeiro e depois me comportar nela. Eu preciso primeiro me comportar e aos poucos ir pedindo a Deus que me dê a graça do amor. Certo? Porque nós somos tão miseráveis que até para amar a Deus nós dependemos dele. Nós precisamos pedir, Senhor, me ensine a te amar. Me ajuda, Jesus, a te amar. Então, como que a gente precisa fazer antes da Santa Missa? A primeira coisa, muito importante, é chegar com antecedência. Se eu vou à missa das 9h30, eu tenho que estar na igreja a partir das 9h15. Esse tempinho que eu vou ter ali, esses 10, 15 minutinhos, é o tempo de me preparar, de rezar, de me aproximar de Deus, de acalmar meu coração, de deixar as minhas preocupações lá fora. Tia, mas aconteceu um imprevisto, eu vou ter que chegar atrasado. Tem problema? Uma vez não tem problema, imprevistos acontecem. Toda semana? Toda semana você tem um imprevisto justamente na hora da missa. Tia, mas eu não consigo chegar atrasada, eu não consigo chegar na hora. Toda vez eu chego atrasada, porque eu não acordo na hora. Mas na missa à tarde. Se você não está conseguindo acordar para ir na missa de manhã, tem missa durante o dia todo. Não é desculpa, é descuido, certo? A gente precisa chegar com antecedência na Santa Missa, para a gente se preparar para ela, para a gente deixar tudo aquilo que nos preocupa de fora, tudo aquilo que nos distrai, e para a gente estar ali inteiro com o Senhor.
Tia, eu só consigo chegar 5 minutos antes, que seja, mas esteja lá antes da Santa Missa começar. Porque aí o que você vai fazer ao entrar na igreja? Genuflexão, pelo amor de Deus. Gente, isso é muito simples e é tão falho. Tão poucas pessoas fazem genuflexão. É muito triste ver a quantidade de pessoas que passam diante do sacrário como se não fosse nada, como se não houvesse ninguém ali. Cristo está ali, o mesmo Cristo que se sacrificou na cruz por nós. E aí me custa ajoelhar com um joelho só, não é nem com dois, um joelho só, diante de Cristo? Ah, mas eu faço inclínio. Tem algum problema no seu joelho? Porque eu já vi muitas senhorinhas com problemas gravíssimos no joelho fazendo genuflexão. Vocês já prestaram atenção no Padre Claro? Vocês já viram que ele está constantemente com a perna enfaixada? Vocês já viram o Padre Claro deixar de fazer alguma genuflexão? Porque quem está ali diante de nós é muito maior do que qualquer problema. É muito maior do que qualquer dor mínima que a gente sinta. É Jesus que está ali. Então, em qualquer momento que a gente passe diante do sacrário, a gente precisa fazer a genuflexão. E a genuflexão não é isso aqui. Não é a gente fingir que está fazendo e não encostar o joelho no chão. É colocar o joelho no chão, olhar para Jesus e reconhecer, ali está Jesus. Mesmo que você não fale nada, mas você precisa ajoelhar-se e reconhecer, ali está Jesus. E aí, quando a gente entra e quando a gente sai da igreja, a gente faz o sinal da cruz. Então, entrei na igreja, genuflexão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, mas eu vou só ao banheiro. Beleza, passei diante do sacrário, genuflexão. Cheguei na porta da igreja, genuflexão. Preciso fazer o sinal da cruz? Não, porque eu não estou indo embora. Então, posso fazer genuflexão, ir ao banheiro. Voltei, genuflexão. Preciso fazer o sinal da cruz? Não, porque eu ainda não estou indo embora e eu não acabei de chegar. Genuflexão, volto para o meu lugar. Então, quando a gente faz o sinal da cruz, ao entrar na igreja, no início da missa, quando o padre fala, ao final da missa, na bênção, e quando a gente sai da igreja. A gente só faz o sinal da cruz nesses 4 momentos. Durante a genuflexão, se eu estou passando diante do sacrário, não tem necessidade. Ah, mas tem problema em fazer? Não tem problema, só não há necessidade. Mas quando a gente entra e quando a gente sai da igreja, a gente precisa fazer o sinal da cruz. E a gente precisa fazer a genuflexão em qualquer momento que a gente passe diante do sacrário. Depois vocês prestam atenção na equipe que está trabalhando, seja na liturgia, sejam os freis, sejam, por exemplo, em uma missa maior, quando os catequistas todos estão ali organizando. É toda hora. Passou diante do sacrário, genuflexão, continua. Voltou, passou diante do sacrário, genuflexão, continua. Por quê? Porque ali a gente está reconhecendo, Jesus está diante de mim. Eu não perco tempo ao parar e adorar Jesus, nem que seja por 2 segundos de uma genuflexão. Então, a gente precisa dessa atenção. Eu sei que muitos não fazem por falta de atenção, o que eu acho muito triste também, porque eu estou dentro da igreja e eu não estou prestando atenção que Jesus está aqui diante de mim. É algo a se pensar, não é? Então, por favor, genuflexão. Depois, durante a catequese, a gente ensina exatamente como vocês podem fazer. Mas vocês não podem deixar de fazer. Ai, tia, na hora do ofertório, eu preciso atravessar o corretor central para ir colocar o dinheiro. Eu passo diante do sacrário. Eu vou só andar e fingir que não tem nada ali na minha frente? Não. Ajoelho, faço a genuflexão, vou lá, coloco o dinheiro, volto, genuflexão e vou para o meu lugar. Eu garanto que o joelho de ninguém vai me machucar por isso, tá bom? E aí tá, a gente chegou, fez genuflexão, fez o sinal da cruz. É o momento da gente fazer a nossa oração de preparação, de conversar com Deus. Falar, Senhor, eu tô aqui mais uma semana para a Santa Missa, peço que me ajude a deixar tudo aquilo que me distrai para lá. Ai, essa semana foi muito difícil, aconteceu tal coisa no meu trabalho, aconteceu tal coisa na minha escola. Jesus, hoje eu estou tão triste, eu não queria nem vir para a missa, mas eu vim aqui falar com o Senhor, eu vim aqui ficar esse tempo com o Senhor.
Eu peço que me acompanhe durante a Santa Missa, me ajuda a prestar atenção, Jesus. Olha ali para a imagem de Nossa Senhora, que está sempre lá, e pede ajuda dela. A gente peca muito, falta muito em não pedir ajuda a Deus. E não pedir que Ele nos ajude a chegar onde Ele quer que nós cheguemos. E aí, outro ponto muito importante é a forma como a gente se veste para ir para a Santa Missa, com modéstia e com respeito. O que isso quer dizer? Quer dizer não ir para a Santa Missa com roupas decotadas, não ir para a Santa Missa com roupas curtas, não ir de qualquer jeito também para a Santa Missa. Ah, eu tô aqui em casa, tô de bermuda e chinelo, com a roupa que eu tô, eu vou. Não! A Santa Missa é uma vez na semana, nós precisamos nos preparar da melhor forma. Então, as meninas não podem usar vestidos, saias ou shorts curtos, não podem usar cropped na missa. É muito importante evitar blusa sem manga. O padre, claro, vai dizer, não mostrando os ombros. Ai, mas está muito calor. Gente, é uma hora. Uma hora da sua semana. Você não pode fazer um sacrifício por Jesus? Primeiro de tudo, que se a roupa é muito imodesta, ela não deveria estar nem no seu guarda-roupa. Você não deveria usar ela em lugar algum, mas especialmente na Santa Missa. Então, vou repetir, meninas, nada de short, nada de saia curta, nada de cropped, nada de roupa tomara que caia, de alcinha, decotadas. Isso inclui as mulheres adultas também. Meninos, nada de chinelo, nada de bermuda. Nossa, tia, não pode usar chinelo, mas o padre usa chinelo. O padre usa chinelo. Por quê? Porque o padre fez um voto de pobreza. Você fez voto de pobreza? Você entregou todos os seus bens para a igreja? Não, né? Então você vai usar o seu melhor calçado. Você não vai para a missa com o chinelo que você passa o dia todo. Tia, eu só tenho chinelo. Então, ótimo, só tenho chinelo, venha com o chinelo. Mas limpa o seu chinelo, cuida dele, para que a sua roupa de vir para a Santa Missa, a sua preparação para a Santa Missa, seja a melhor possível, porque você está indo encontrar o Senhor. Não porque, ai meu Deus, eu tenho que ir para a missa de novo, então eu vou do jeito que eu tô. Certo? E aí, o que nos diz mais uma vez o catecismo sobre a preparação para a Santa Missa? Preparar-se convenientemente à recepção deste sacramento, que sacramento? A Eucaristia, implica jejum, e isso é um ponto importante. A gente não pode ir para a missa tendo acabado de comer. A gente precisa de um jejum de pelo menos uma hora. E esse comer inclui doce, inclui chiclete, inclui tudo. A gente não pode ir para a missa mascando chiclete. Como que eu vou receber Jesus com o chiclete na boca? O chiclete quebra o jejum também, que ele tem açúcar ali. Ah, não tem açúcar, tem adoçante. Ele quebra a ideia de que eu estou oferecendo esse jejum ao Senhor. Você não pode comer nada pelo menos uma hora antes do momento que você vai receber a comunhão. Idealmente, uma hora antes da Santa Missa. E aí, os gestos que a gente faz também durante a Santa Missa, as roupas que a gente veste, né? Então, as vestes, que manifestem respeito, solenidade e alegria. Porque nós estamos ali diante do Senhor. Então, tudo isso, todos esses cuidados são extremamente importantes para que a gente se prepare bem antes da Santa Missa. E aí, durante a Santa Missa, como a gente deve se comportar? Com silêncio e recolhimento. Então, eu preciso estar ali diante do Senhor, em silêncio, esquecer que o meu irmão está junto comigo, deixar a minha mãe prestar atenção na missa. Ah, eu lembrei de uma coisa muito importante que eu queria falar. Beleza, guarda ela aí na sua memória, depois você fala. Durante a missa é momento de silêncio, não é momento de conversar, e brigar muito menos, tá? Então a gente precisa se recolher. Se recolher e ficar pensando em abobrinha a missa toda, ficar cantando a musiquinha que não sai da minha cabeça, não. Se recolher e prestar atenção em Jesus. Tia, mas é muito difícil, eu não consigo me concentrar. Eu entendo vocês, eu tenho dificuldade de concentração. Mas a gente precisa se esforçar. Se a gente não se esforça, de que adianta? E lembra que eu falei? Tá com dificuldade? Pede ajuda a Deus. Fala, Senhor, eu não tô conseguindo prestar atenção em nada hoje.
Mas eu te ofereço essa dificuldade, eu peço a sua ajuda. Me ajuda, Jesus, eu quero prestar atenção na missa. Hoje eu não estou conseguindo. Por favor, me ajuda. E ele vai te ajudar. Nós não podemos esquecer de pedir a ajuda de Deus. E aí a gente precisa participar das orações e dos cânticos. A gente não recebe um folhetim quando entra na igreja? Tem tudo ali. E aí eu acho triste ver que as crianças não estão acompanhando o folheto. Tá todo mundo ali com o folheto na mão, às vezes a criança está brincando com o folheto, é uma criança que já sabe ler, mas ela não sabe as orações da missa porque ela não está acompanhando. O folheto existe para isso, para a gente ler a resposta na hora certa, para a gente saber em que momento da missa a gente está. Se vocês prestarem bastante atenção, no folheto tem até a hora que é para a gente sentar, levantar e ajoelhar. Então tá tudo ali, a gente só precisa estar atento. A gente presta tanta atenção em outras coisas, né? Quando a gente vai ver um vídeo no YouTube, a gente não presta muita atenção. Quando a gente vai ver um filme, por que quando é uma missa, quando é para Deus, a gente não presta? Evitar conversas e distrações. Ah, mas aconteceu uma coisa e todo mundo olhou. Isso é normal, é do ser humano. Mas uma coisa é, teve um barulho, eu olhei para ver o que era, outra coisa é, eu fiquei 20 minutos olhando para outro ponto que não fosse o altar, que não fosse o padre. E existem os momentos distintos também. Durante a consagração, é extremamente importante você olhar para a consagração. Talvez ele, durante a homilia, você possa olhar para o lado, desde que você esteja prestando atenção no que o padre está falando. Você está ouvindo? Ah, então eu quero abaixar minha cabeça. Tudo bem, estou ouvindo, não estou atrapalhando ninguém. Vocês acreditam que a bateria acabou durante a gravação? Mas acontece, é normal. Vamos retomar de onde paramos. Aí agora nós vamos usar uma frase de Santo Agostinho. Na missa, a igreja nos oferece aquilo que Cristo ofereceu por nós na cruz. Então lembra que eu falei para vocês que a Santa Missa é a renovação do sacrifício da cruz? Então a igreja está nos oferecendo a salvação, assim como Cristo nos ofereceu a salvação ao se sacrificar por nós na cruz, certo? E aí agora a gente vai falar do ponto central, do momento mais importante da Santa Missa, que é a comunhão. Então, assim, como que a gente deve se portar durante o resto da Santa Missa, até chegar na comunhão? Com respeito, com silêncio, em oração. Mas quando a gente chega no momento da comunhão, é mais importante ainda que tudo isso se intensifique. Então, que todo o cuidado e todo o bom comportamento que a gente teve seja melhor ainda. E aí, para quem já fez primeira Eucaristia, para a gente receber a comunhão, é preciso estar primeiro em estado de graça. E aí o catecismo vai dizer que quem tem consciência de pecado grave, ou seja, quem sabe que pecou, deve receber o sacramento da reconciliação antes de comungar. O que é o sacramento da reconciliação? A confissão. A gente não pode comungar não estando em estado de graça, estando em pecado mortal. E aí é muito importante também receber a Eucaristia com fé e devoção. E aí, como que a gente entra na fila da comunhão? Com a mão no bolso? Não. De braço cruzado? Também não. Tá, tia, eu sei que eu tenho que ficar em pé, né? Óbvio, em pé na fila, com as mãos postas, ou assim, ou aqui embaixo. Mas eu posso ficar olhando para o lado assim, ó, vendo todo mundo que vai passar por mim? Eu posso ficar dançando, balançando assim? Não. Você está, no momento da comunhão, você está se aproximando de Jesus para recebê-lo. Então você está em um momento de oração. Mãos postas assim ou assim. Quieto, reto, sem ficar dançando, sem ficar balançando, sem ficar olhando para os lados. Olha para frente. E aí, quando você chega diante de Jesus na Eucaristia, o que a gente faz? A gente se ajoelha. Na nossa paróquia, nós temos o privilégio de ter o genuflexório, então ajoelha. Tia, mas eu vou na missa em outra paróquia que não tem o genuflexório. Então você ajoelha antes, faz a genuflexão antes, e aí você pode receber em pé. Mas você não pode simplesmente chegar lá e receber Jesus. Você não está indo receber uma bolacha que o padre está te dando. Você está indo receber o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Se a gente for falar de como se portar de forma ideal,
É só a gente olhar para os padres, para os freios, como nosso exemplo. Como eles fazem. A pessoa na minha frente está comungando, eu faço a genuflexão, em seguida eu me ajoelho. Então, genuflexão e depois ajoelho. Ah, eu não quero fazer genuflexão e me ajoelhar. Pode só ajoelhar. Idealmente, genuflexão e depois se ajoelha. Ou só se ajoelha. Ah, mas eu tô realmente com um problema no joelho, eu não consigo receber a comunhão ajoelhado. Tudo bem. Genuflexão e aí recebe em pé. Mas eu não consigo fazer nem a genuflexão. Aí você faz o inclínio, mas não é um inclínio assim, não. É um inclínio longo. Se você não tiver condição de fazer genuflexão, a maioria das vezes tem, certo? E aí, na hora de receber a Eucaristia, você com as mãos postas, o padre ou o ministro vai falar corpo de Cristo e você precisa responder amém. Responder para ele ouvir amém. E aí você recebe a Eucaristia. Ah, beleza, eu recebi a Eucaristia. Agora eu vou fazer o nome do Pai? Não tem necessidade. Eu vou ajoelhar de novo? Não tem necessidade. Você vai receber a Eucaristia? Você vai sair para que você facilite a fila. E aí, no seu lugar, você vai se ajoelhar e rezar. Não existe isso de recebi a Eucaristia, voltei para o meu lugar, vou conversar agora. Não. É o momento que você vai conversar com Cristo, você vai rezar. O momento de receber a Eucaristia com fé e devoção. E olha essa frase de São Tomás de Aquino. Na Eucaristia não se consome a Cristo. É Cristo que nos consome e transforma em si mesmo. Então, esse é o momento em que o Senhor vai tomar conta de nós. Nós estamos com Jesus ali conosco, no nosso coração. Nosso coração se torna sacrário, assim como o sacrário da igreja. Então, esse é o momento para deixar que Jesus faça a transformação em nós. Então, eu não sei o que rezar. Não me vem palavra nenhuma. Fala isso. Fala, Senhor, eu não sei o que te dizer. Mas completa em mim o que falta. É um momento de você agradecer a Deus. É um momento de, se você tem algo muito importante para pedir, pedir a Deus. É um momento de você louvar a Deus. É um momento de você ficar em silêncio com Jesus. Você não fica em silêncio várias vezes no dia com a sua família? Fique em silêncio com Jesus também. Só não se distraia, só não vá conversar, só não vá atrapalhar as outras pessoas que estão rezando, certo? E aí, após a Santa Missa, como a gente se comporta? O que a gente precisa fazer? Após a Santa Missa, Jesus permanece conosco. Então, a gente precisa permanecer em oração e em ação de graças. A gente não pode esquecer, tá bom, graças a Deus acabou a missa, agora eu posso ir fazer o que eu quiser. Não, não é assim. A gente precisa levar Cristo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A missa é o maior tesouro que a igreja tem. E a forma como a gente se comporta vai mostrar o tamanho da nossa fé e do nosso amor. Se eu não creio, se eu não amo, eu vou me comportar mal, eu não vou prestar atenção. Mas se eu quero crer, se eu quero amar, aí eu vou me esforçar ao máximo para que o Senhor me dê a graça da fé e do amor. E aí, acabou a missa, uma coisa também que é muito triste, que acontece bastante, é a quantidade de pessoas com pressa para sair da igreja. Acabou a missa, você precisa esperar o padre sair do altar. É o mínimo. Esperar o padre, beleza, o padre desceu do altar, fez a genuflexão com toda a equipe litúrgica, foi para a sacristia, agora eu posso sair. Eu posso sair atropelando todo mundo? Não, devagar. Vou devagar, tranquilo. Cheguei lá na saída da igreja, o que eu faço? Genuflexão e o sinal da cruz. E eu vou embora, mas Jesus me acompanha para a minha vida. E aí a forma como eu me comporto na Santa Missa deve refletir também a forma como eu me comporto nos outros lugares. Porque se eu estou levando Jesus comigo, como que eu vou me comportar mal? Então, na verdade, essa catequese é sobre comportamento na Santa Missa, mas é sobre a nossa vida. A gente não deveria ter que aprender a se comportar na Santa Missa, a gente deveria saber se comportar bem em todos os lugares, especialmente na Santa Missa, porque ali eu estou diante do Senhor. E aí é o momento da gente realmente pedir a Deus que nos ajude.
Tá, você não está se comportando bem na Santa Missa? Por quê? Era porque você não sabia se comportar? Você acabou de aprender. Era porque você tinha dificuldade de se concentrar? Você vai tentar melhorar isso. E como, tia, eu vou tentar melhorar minha concentração na missa? Vendo menos televisão, usando menos o celular, lendo mais livros, não é mesmo? A gente acostuma o nosso cérebro a estímulos muito rápidos. E aí, quando a gente vai para a missa, a gente acha a missa chata, mas não é a missa que é chata. É a nossa cabeça que está muito mal acostumada. E aí eu lembro de uma vez eu escutar o Padre Jonas Abib falando algo que eu confesso que até hoje é um pouco assustador para mim, mas que ficou muito gravado, porque ele falava: se a gente não consegue ficar na igreja, como a gente espera ir para o céu? Se eu não consigo passar meia hora em silêncio com Jesus, dentro da igreja, como eu espero passar a eternidade no céu? Pensa nisso. E aí eu quero encerrar com a frase de São Felipe Neri: a melhor preparação para a próxima missa é a ação de graças da missa anterior. Então, para eu me preparar bem para a missa que eu vou semana que vem, eu preciso ter participado bem da Santa Missa essa semana. Vamos rezar para encerrar nossa catequese e pedir ao Senhor que tudo isso que a gente conversou aqui hoje fique no nosso coração, certo? Vamos lembrar do nosso Senhor crucificado, de tudo que ele passou por nós e agradecê-lo por termos a graça de podermos participar da Santa Missa não só aos domingos, mas todos os dias. Aos domingos, a nossa presença na Santa Missa é obrigatória. Durante a semana, Jesus nos espera lá. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana passada eu pedi para comentarem, os comentários não estavam abertos, mas essa semana eu vou deixar aberto. Então, quem chegou até aqui, assistiu a aula toda, comenta aqui o nome da criança e a palavra cruz, para eu saber que vocês viram tudo, certo? Até mais!